Ok, pessoal, então esse é o capítulo 2 do CCNA versão 6, CCNA 4, Connecting Networks. Meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos ver de que trata esse capítulo. Conexões ponto a ponto, PPP. Então, visão geral, 2.1, e operação do PPP, certo? Depois, essa parte de implementação e solução de problemas. Vai ser muito prática, a parte prática, como eu já falei, não vou abordar aqui, vai ser na aula ao vivo, tá? Então vamos cair dentro aí da parte teórica, vamos lá. Visão geral, conexão PPP, tá? Então, primeiro ele coloca aqui uma questão teórica, né, do que é uma porta serial, uma porta paralela. Uma porta serial, uma comunicação serial é aquela que se dá em fila, e uma comunicação paralela em que os bits trafegam em paralelo, tá? Ok? Então essa é a diferença, né? Os bits trafegam um a um, e na comunicação paralela os bits trafegam todos juntos, né? Existe uma tendência a todas as comunicações em meio digital serem feitas de forma serial, tá? Beleza. Então, PPP, tá? É um link que se estabelece, geralmente pode ser estabelecido. O protocolo PPP é um protocolo bastante versátil, tá? A gente está vendo ele se estabelecendo aqui num link alugado, num meio físico, né? Linha alugada, mas pode também linha de escada, ISDN. Então, pode trabalhar, pode carregar o protocolo PPP, até PPPoE, que trabalha DSL também, o PPP está atuando ali. Então, o PPP é bastante versátil, né? Então tá aí, olha, tá falando um pouquinho da conexão serial usando linha alugada, as várias velocidades que estão aqui, tá certo? A gente trabalha muito com T1 e T3, tá vendo? Mas são as várias velocidades. E aí os protocolos de encapsulamento desses links seriais, tá certo? Que geralmente são ponto a ponto. O que a gente tem aqui? A gente tem o próprio PPP, que eu estava falando, que é bastante versátil, funciona em todos os fabricantes, mas tem também o HDLC, que é um protocolo proprietário da Cisco, tá? Tem o SLEEP, Frame Relay, ATM, tudo isso funciona em cima de linhas alugadas, tá? Beleza? Aqui está o cabeçalho HDLC, proprietário da Cisco. Basicamente, esse capítulo a gente vai falar só do HDLC e PPP. Só esses dois, tá? Então tá aqui. Tem o HDLC padrão, mas tem o HDLC da Cisco. Quando você não configura nada no roteador, tá? Ele vai entrar com o encapsulamento HDLC, ok? Nos links seriais. Aqui está o cabeçalhozinho, tem o flag, o endereço, que geralmente não serve para nada esse endereço, que é um link ponto a ponto mesmo, né? Um bit de controle aqui, alguns bits de controle. O protocolo que ele está carregando os dados. O ADLC original não tinha protocolo, então só funcionava em IP. Esse aqui pode funcionar com a camada de cima, com diversos outros protocolos, tá? E aqui, como todo cabeçalho, como todo quadro de camada 2 tem o FCS, né? Okay. Beleza. Então esse é o HDLC. Configuração do HDLC, a gente vai ver isso na prática, tá? Mas se a gente não falar nada, o padrão é HDLC. Mas o comando é Encapsulation HDLC, né? Solução de problemas de interface serial, isso a gente vai ver na aula ao vivo também, tá certo? Vamos ver isso também na parte da aula ao vivo. A solução de problema. Quando a gente dá show controllers, né, também vamos ver na aula ao vivo, né, a gente tem show interfaces, show controllers, show IP interfaces. Né? Quando a gente dá show controllers, a gente vê a questão da cabeamento, camada 1. Tá? Bastante interessante também, que a gente vai ver na parte prática. Tá? E a gente tem um packet tracerzinho sobre isso. Operação do ponto a ponto. Tá? PPP. Né? PPP é uma alternativa ao HDLC, tá? Que ela é compatível com todos os fabricantes. Então, na prática, gente, quando a operadora chegar com o link para a empresa, ela vai chegar
na maioria das vezes encapsulados em PPP. Tá? Só para complicar mais um pouquinho, tá? Dentro do PPP, tá? A gente tem duas subcamadas, LCP e NCP, tá certo? O LCP, ele é um Link Control Protocols, e os NCPs, eles são particulares para cada protocolo da camada de cima, da camada 3, tá certo? Então você vai ter... Então o PPP a gente costuma dizer que é um protocolo que atua, tudo bem, atua na camada 2, tá? Se cair em prova, se perguntar, o PPP é um protocolo de camada 2. Mas ele tem um pezinho também lá na camada 3, tá? Que ele negocia bastante coisa que é totalmente dependente desse protocolo, se é IPv6, se é IPv4, se é IPX, ou qualquer que seja o protocolo que está rodando lá na camada 3, tá bom? Então o NCP que é o responsável por isso aí, ok? Vantagens do PPP, tem várias, com relação ao HDLC, né? A primeira delas é que qualquer fabricante pode usar, segundo que tem autenticação, HDLC não tem, né? E tem gerenciamento de qualidade de link, pode fazer multilink, tudo isso aí o HDLC não tem. Tá? Mas o HDLC acaba sendo mais eficiente justamente porque não tem tudo isso. Tá? Beleza, então ele está falando aqui das duas subcamadas, né, que está no PPP. Ok? O LCP aí mais preocupado com a questão ligadas ao meio físico, e o NCP ligadas, vai ter um NCP para cada protocolo, tá bom? De camada 3. E os NCPs recebem nominhos, tá? Por exemplo, o NCP do IPv4 chama-se IPCP. O NCP do IPv6 chama-se IPv6-CP. Tá? Isso é importante saber esses nominhos porque eles vão aparecer nos comandos show, tá? Que a gente der, inclusive para fazer troubleshooting no PPP. A gente vai ver se esses protocolos aí estão up ou não. Tá? Depois a gente vai verificar. E geralmente é problema de autenticação, alguma coisa que não sobe esses protocolos aí. Né? Ok. Aqui, ó. Tem os valorezinhos aqui dos campos funcionais, 8021, 8057, mas isso você não precisa saber, não, de cabeça. Okay? Olha o quadro, PPP, é praticamente parecido com o quadro HDLC, né? Tá? Não tem muita diferença. Como a gente falou, né, esse endereço aqui geralmente é tudo F, tá? Porque não tem muito sentido, que liga um ponto ao outro. Então não tem que ter endereçamento. Né? Bom, o que acontece no caso do PPP? Né? Quando por exemplo, dois roteadores estão ligados por um link PPP, tem o que a gente chama de estabelecimento de seção PPP. Então, existe uma troca de informações antes dos dados trafegarem. Tá? Então, primeiro é estabelecido o link e é negociada uma configuração, um conjunto de configurações entre os dois roteadores, para os dois concordarem em vários parâmetros de comunicação. Okay? Depois disso, uma etapa opcional é o LSP determinar a qualidade do link, tá? Para saber se vai estabelecer conexão ou não. Isso era muito útil nas linhas de escadas, né? Tá? Depois a negociação da configuração do protocolo da camada de cima. Tá? Ou seja, o LCP atua nessa fase 1 e na fase 2, mas na fase 3 desse estabelecimento de seção, quem vai atuar é o NCP. Tá? Porque os dois lados também têm que concordar que protocolo que eles vão usar lá em cima. Tá? Se é IPv4, se é IPv6. No nosso caso aqui, só esses dois. Tá? Se tudo estiver ok, o NCP fica ativo. Tá certo? Vai falar em particular aqui agora sobre o LCP. Né? Então, aqui ó, tem um bate-papo entre os dois, tá? Que ele solicita um LCP e dá um LCP ACK. Tá? E depois tem um exchange dos pacotes NCP, tá? Como a gente comentou no slide anterior. Ok? Ali existe uma manutenção
dessa conexão estabelecida, tá certo? Que é dado pelos ecos, que não tem nada a ver com ping isso aqui não, hein, gente? Tá? Echo request, echo reply, é para manter o link PPP em funcionamento, ok? Então, não é pelo fato de se estabelecer uma sessão que ela vai se manter para sempre. De tempos em tempos ele tem que ter aí esse, como se fosse um keep alive, né? Ok? Também, quando se desliga uma conexão PPP, tá? Geralmente a conexão que se faz com linha alugada é sempre ativa, tá? Mas uma conexão de escada, você liga e desliga, né? Então, para terminar a conexão, também tem uma comunicação LCP para isso, ok? Beleza. Olha, há algumas outras opções, né, que tem o PPP, o HDLC não tem, tá? Que é, ó, autenticação, que pode ser PAP ou SHAP, que a gente vai ver como é que configura isso. Compactação de dados, muito útil se você tem uma banda larga de baixa largura. E multilink, você pode fazer vários links transportando, vários links PPP transportando a mesma comunicação. Tá? Tudo isso o PPP suporta. Então é um protocolo bastante robusto e antigo, né? Então tem várias opções aí. Especialmente legal, ele também permite tarifação. Tá? Ele permite tarifação. Então os provedores gostavam disso, né? Quando você tarifava a conexão de escada, né? Por minutos. Então tudo isso o PPP suporta. Okay? Uma explicação mais aí em detalhes sobre o NCP, né? Aqui, o NCP, tá? Ele também tem um estabelecimento de sessão para cada um dos protocolos. Você pode, inclusive, ter mais de um protocolo circulando, tá? IPv4 junto com o IPv6. Tá? Então, existe essa configuração e esse término, e entre esses dois é que existe a troca de dados. Tá? A implementação do PPP vai ser dada em aula, ok? A gente tem algumas opções de configuração, mas nada disso a gente vai ver em termos práticos, tá? No CCNA, mas é bom saber que isso existe. Como é que configura, tudo isso a gente vai ver na aula prática, não é objeto desse vídeo, tá? São várias as configurações, ok? Também, a parte de autenticação, né? A gente tem duas partes de autenticação, o PAP e o SHAP. Qual a diferença dos dois? No caso do PAP, a senha trafega em texto simples, ela não é criptografada. No caso do SHAP, existe uma configuração mais sofisticada para esse tipo de autenticação. O que é essa autenticação, gente? Para que serve? Por exemplo, o R1 só aceita se comunicar com o R3, né, se os dois concordarem, por exemplo, com a mesma senha. Tá? Isso é o PAP. Por que isso é importante? Porque, de repente, você chega com qualquer roteador num link e conecta no provedor. Não é assim. Só se você souber a senha. Certo? No caso do SHAP, a questão é diferente. Tá? Um dos roteadores manda um desafio para o roteador remoto e esse roteador remoto responde esse desafio com um hash. Tá certo? Esse hash não tem nada a ver com a senha que os dois conhecem. Os dois conhecem uma senha, tá? Mas a senha não trafega aqui nessa comunicação. O que trafega é um desafio, e esse desafio ele faz uma operação junto com a senha que ele conhece e devolve um hash. Esse cara conhece a mesma senha, vai decodificar esse hash, e somente se o roteador remoto usou a senha certa é que ele vai aceitar essa comunicação. Então o SHAP é um handshake triplo. Tá? E no caso do PAP é um handshake duplo. Okay? Então a gente tem os dois tipos de comunicação. Né? O nome de usuário é sempre o hostname. Tá? E uma senha qualquer. E o PAP é assim. Tá? No caso do SHAP também, a gente tem o nome de usuário como sendo hostname. Tá? Então, é assim que são as três etapas aí do SHAP. Como a gente já explicou. Tá? Aqui tem como é que configura, que tudo isso a gente vai ver na prática.
tá? É uma aula bastante divertida, ok? E tem também laboratório e Packet Tracer. Quando a gente vai falar de solução de problemas, tá? A gente tem o debug. Qual a diferença do debug para os comandos show? O debug é um comando ao vivo, né? Ele vai mostrando o que está acontecendo ao vivo. E o comando show é uma fotografia do que está acontecendo. O debug é muito importante para a gente detectar problemas, principalmente de autenticação, né, do PPP, que é o que a maioria das vezes a gente acontece. Tá? Isso a gente vai ver na prática também, esses resultados do debug. Tá? Com isso a gente termina esse capítulo 2. Ele foi rápido na teoria, mas vai ser bastante divertido na nossa aula prática. Um abraço para todo mundo, até a próxima aula.